Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Por Falar em Educação. E mais do que especial, porque nós estamos aqui diretamente gravando no estúdio que nós criamos aqui dentro do 17º SEBESP e com convidados ilustres e com certeza trazendo temas relevantes para o setor educacional. E hoje a gente vai falar agora de um tema que é de suma relevância para todos os envolvidos no ensino superior, que é a questão das políticas públicas educacionais. Então, nesse episódio, nós vamos debater as mudanças mais recentes e também aquelas que estão por vir, né, especialmente com relação ao ensino superior. E um dos focos é o novo marco regulatório da educação à distância, que traz aí transformações importantes nas diretrizes pedagógicas, na avaliação dos cursos e também na estrutura física dos polos. Nós vamos conversar sobre como que as instituições podem e devem se adaptar a essas novas exigências e também os desafios desse cenário regulatório em constante evolução. Então fique aqui com a gente, que a gente vai trazer uma conversa bem interessante, bem legal, bem essencial, informativa e também estratégica. Eu vou começar a apresentar então os nossos convidados, começando com Ulisses Teixeira, que está aqui do meu lado, ele que é diretor de avaliação de educação superior do INEP. Seja bem-vindo, Ulisses. Muito obrigado. Também temos a professora Francislene Hasman, ela que é diretora adjunta de regulação do Grupo Ser Educacional. Seja bem-vinda. Obrigada. E também temos a presença do professor Paulo Chanan, diretor-geral da BNS. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Carol. Bom, vamos lá. Então, nós estamos diante de mudanças recentes, todo mundo quer saber aí como que será esse marco regulatório, o que isso impacta de fato na oferta de cursos à distância para as instituições de ensino superior. Vou começar com o Ulisses. Bom, uma pergunta bem geral, né? Eu acho que a proposta do marco regulatório vem no sentido de tentar qualificar melhor a oferta de educação à distância, definir requisitos que sejam amplamente conhecidos, né? Até para a gente conseguir combater um certo preconceito, que às vezes há uma visão generalizada sobre a qualidade da educação à distância. Então, para garantir que aqueles que são os princípios fundamentais da oferta e do processo formativo de um estudante, independentemente do formato dessa oferta, né, possam ser contemplados e, enfim, que nenhum estudante seja prejudicado, né. Acho que essa nova política, né, mais do que um marco regulatório, né, a secretária Marta tem chamado de a nova política de educação à distância no Brasil, ela tenta também modernizar, né, um pouco a visão do Estado sobre a oferta dos cursos nesses formatos. Eu acho que a gente tem assim, os nossos referenciais de qualidade para a oferta do EAD eram muito antigos, os instrumentos de avaliação do INEP também, eles são de 2017 e, na minha visão, mesmo para aquela data, ainda não conseguem captar todo o uso da tecnologia na educação, né? Então, vamos dizer que essa nova política de educação superior à distância, ela é uma janela de oportunidades para que a gente possa, de fato, mostrar todo o potencial e tudo que a educação à distância pode trazer para os nossos estudantes. Professora Hasman, diante desse novo marco, sempre é aquele desafio de adaptações, né? Como você avalia isso em relação à ser educacional? Bom, primeiro é importante a gente lembrar, né, que, como a secretária bem falou, o decreto veio a jogar luz sobre alguns conceitos e algumas definições que eram, assim, digamos, de interpretação meio livre, com especial em relação às diretrizes curriculares nacionais, né? Então, essa interpretação meio livre gerava dúvidas, gerava conceitos diferentes e díspares, inclusive em relação ao que e o quanto se podia fazer, por exemplo, à distância em determinados cursos que tinham, por exemplo, a necessidade de desenvolvimento de habilidades, né? Então, focando especificamente nesses cursos que têm a necessidade de desenvolvimento de habilidades técnicas, como o uso da saúde, o uso da engenharia, as licenciaturas, que agora não podem mais ser ofertados na modalidade à distância, né? E tem que ser ofertados numa nova modalidade criada, formato de oferta criado, né? Semipresencial, já era
para a gente, não é nenhuma novidade as necessidades de infraestrutura que ele tinha, né? Então, não existe hoje tecnologia disponível no mercado que substitua integralmente a formação de habilidades, por exemplo, de um curso de engenharia que pudesse ser usado à distância. Então, desde o início da oferta, nós não somos muito antigos na oferta do EAD, nós começamos em 2014, 2015, que a gente tem essa ciência de que é necessário você ter apoio presencial, seja nos polos, né? Nós temos polos que funcionam dentro das nossas faculdades, seja dentro dessas faculdades necessários, com uma infraestrutura robusta até, que dê o suporte ao aprendizado desse aluno. Então, essas práticas, elas já vêm acontecendo. Se você sair para um outro universo, sair do nosso quintal e for para as universidades, para as faculdades em geral que ofertam EAD, o primeiro passo é isso, é revisitar a sua própria infraestrutura, em especial nos polos, para ver se elas estão adequadas para aquele desenvolvimento de práticas que levam, logicamente, ao desenvolvimento das habilidades do egresso. Para a gente é tranquilo. Basicamente, assim, o que eu digo para você é que vai ser um processo bastante tranquilo. A gente fica assustado, lógico, a gente estuda, a gente pergunta, a gente manda e-mail tirando dúvidas, mas eu tenho assim, a tranquilidade de que a gente já realiza um bom trabalho. Lógico, erramos, buscamos acertar, revisitamos, fazemos auditorias para consertar tudo isso, mas a gente tem essa tranquilidade de que a gente precisa de uns ajustes, porque tem coisas que são diferentes, que foram inovações mesmo, mas do ponto de vista de infraestrutura a gente está bastante tranquilo. Excelente, professora Fran. Posso chamar de Fran? Claro, deve. Professora Chana, do ponto de vista das instituições, como que elas devem se preparar, né, nesse caso? Como a professora falou aqui, alguns polos já estão passando por readequação. O que muda? O que ela tem que fazer nesse exato momento após a publicação desse marco regulatório? São dois mundos de coisas, né? O primeiro mundo é aquilo que ela já devia estar fazendo e não está. Então, tem muitas instituições e o mote dessa modificação estrutural, legislativa, normativa, foi a oferta ruim. Essa oferta precária, a oferta ilegal, a oferta irregular, que gerou, né, tanto no Ministério da Educação como no setor educacional como um todo, aquela sensação de que não pode continuar dessa maneira, é que fez as coisas caminharem no sentido da mudança. Muito bem. Para esses maus ofertantes, que eu não sei quantificar em termos percentuais, mas que incomodam muito o setor, esses maus ofertantes primeiro vão ter que fazer aquilo que já tinham que fazer, que é aquilo que a professora Fran acabou de dizer. Você não existia no Brasil, isso é um folclore, de que um curso de engenharia 100% EAD. Não deveria existir. Os que ofertavam assim, e a gente via isso nas redes sociais, nos sites, em anúncios em outdoor, eram ofertas irregulares, ofertas ilegais. O decreto antigo já proibia expressamente o 100% EAD, e óbvio, ao remeter para você cumprir DCN, o DCN do curso te exigindo uma série de coisas que deveriam ser feitas de maneira presencial, se você não estava fazendo, você estava descumprindo a normatização até então. Muito bem, então, primeiro bloco de coisas que as instituições têm que estar preocupadas é se a oferta dela era muito ruim, ela precisa resolver o problema de oferta ruim que ela tinha. Segundo momento é uma adaptação à nova realidade. Deve haver um movimento de mercado muito grande que vai fazer migração de cursos presenciais para o semipresencial e de EAD para o semipresencial por força aí do novo decreto. Como essa modalidade, como esse formato de oferta semipresencial vai ser colocado à disposição da população, é a preocupação que eu acho que agora todo mundo tem. Porque você tem que escapar um pouco daquela questão só do preço, como a gente viu acontecendo nos últimos anos. Você precisa hoje pensar que você vai ter que adaptar ou ter que formatar uma oferta para entregar, que vai ter um cuidado, vai ter um olhar do INEP, do ponto de vista avaliativo, que você pode comprometer a oferta integral, porque diferentemente do ensino presencial, um curso de uma instituição de ensino, ela afeta todos os polos ao mesmo tempo. Então, enquanto, por exemplo, no grupo educacional você tem 2 cursos de administração, em 2 instituições diferentes do mesmo grupo, e os 2 são importantes, e um sofre algum problema, algum revés numa avaliação, o outro está livre. E eu consigo usar o outro na oferta dos polos também, porque eu tinha a chance do multipolos, do polo de multimarcas. Hoje, se um curso desse, eu não tenho mais a chance do polo multimarcas, até para grupo econômico, não tenho mais. Se um curso desse sofre uma sanção, ele afeta todos os polos que estão ligados àquele curso de uma vez só.
Então essa preocupação, eu acho que é a preocupação nova. Você tem que se preocupar com um novo formato de oferta, né? Tem que se preocupar com a colocação da sua instituição nesse formato de oferta, com que qualidade você vai competir com os demais, e sempre lembrando que se você fizer uma coisa com problema, você vai atingir logo todo mundo que está vinculado àquela oferta. Bom, a gente não pode deixar de mencionar aqui a questão do plano estudantil, financiamento estudantil, né, com relação aos cursos EAD. Como que essa nova política vai impactar nessas questões, nesses estudantes que estão nessa forma de pagamento? Professor Ulisses. Bom, isso é uma pergunta que não deveria ser direcionada para mim, mas eu gostaria de fazer um comentário sim. Eu acho que tem uma preocupação com qualidade apresentada no decreto, que é claro que vai impactar no aumento de custo da formação, né? Mas talvez esse debate inicial é que esteja mal posicionado. Não deveria ser uma ponderação entre custo e qualidade, precisamos ter qualidade sempre. Exato. E qual é o custo que isso vai gerar, né? Agora, é claro que acho que o governo brasileiro também tem uma responsabilidade com a formação da sua população em nível superior. Então, por exemplo, as licenciaturas. Esse ano foi lançado um programa chamado Programa Mais Professores para o Brasil, que inclui projetos de financiamento da formação de estudantes para esses cursos de licenciatura. Isso é fundamental, né? Assim, não dá para achar que agora vamos aumentar os requisitos, colocar os níveis de qualidade lá em cima e isso vai continuar sendo financiado do bolso do próprio estudante, como se todos os nossos 10 milhões de estudantes matriculados em educação superior tivessem condições de pagar mensalidades mais altas. Então tem sim um espaço de financiamento público que é importante para as áreas estratégicas, como formação de professores. Nós sabemos que só os cursos presenciais também não vão dar conta da nossa demanda, né? No caso da carreira docente, né, da educação básica, são carreiras que não atraem aqueles estudantes que se formam em cursos presenciais de grandes centros urbanos para ir dar aula nas escolas pequenas de municípios do interior, em lugares afastados. Então a gente tem que ter uma preocupação com a formação descentralizada também desses futuros profissionais, né? E aí eu acho que o poder público tem que ter um papel relevante no financiamento dessas formações de qualidade também, como é o caso das políticas do pé de meia das licenciaturas, a Bolsa Mais Professores, né? E assim precisa ser discutido para todas as demais áreas. Eu repasso a pergunta então para o professor Chanan e para a professora Fran, essa questão da política de financiamento. Bom, começando com as damas, né? É isso, eles são cavalheiros. A gente até conversou sobre isso logo na publicação do decreto, né? Eu não imagino mesmo, né, que as pessoas que estão à frente das políticas públicas não tenham medido, né, todos os prós e contras, né. Eu sou do seu time, né, qualidade acima de tudo. Eu preciso garantir que aquela pessoa que vai ser formada, ela tem as competências necessárias para aquela profissão. E eu gosto de dizer muito assim, quem já me ouviu falar, já ouviu falar isso. A gente não pode formar desempregados. E para a gente formar pessoas que têm condição de empregabilidade, seja ela através do empreendedorismo, seja ela através do CLT, ela precisa ter uma formação compatível com o que o mercado, cada vez mais exigente, pede. Dito isso, e dito que a qualidade é essencial, para além disso, né, eu creio que o governo tenha medido isso, no sentido de que a oferta, quando ela fica menos descentralizada, que é uma tendência a acontecer, quando a gente tem uma certa elevação das mensalidades, que também pode acontecer, é bastante factível, a gente ainda tem as características dos alunos hoje, né? Então nós temos alunos hoje que não só por questões econômicas não se deslocam até as faculdades, eles não querem, por algum motivo, eles preferem o estudo em casa, eles preferem o home office, ou eles querem ter essa flexibilidade, eles querem ter a cesta free, né? Então, assim, nós estamos tratando, e o meu senhor fala muito bem disso, de gerações muito diferentes. Eu adorava ir à faculdade. Eu ia à faculdade de segunda a sábado, de manhã e de tarde, e eu não faltava. Mas eu tenho 52 anos.
Então, se você pega um aluno hoje que está nos bancos da faculdade, ele gosta dessa flexibilidade. Então, obviamente, essa mudança toda, digo de novo, eu sei que é necessária para manter a qualidade, mas ela precisa ser pensada nesse sentido, porque o incentivo financeiro, ela vai trazer talvez uma grande parte desses alunos que não têm tanta condição, caso haja realmente um incremento nas mensalidades. Eu vou caminhar para o sentido de comentar uma coisa que é recorrente desde a publicação do decreto até hoje, no meio da associação e dos mantenedores. Quando o governo anuncia uma mudança de decreto dessa natureza, que todos sabem que isso vai ter impacto nas mensalidades, não tem dúvida disso, até por força disso que eu disse, que você vai levar cursos do EAD para outra ponta, que é o caso da enfermagem, e vai levar para o meio do caminho justamente no incremento de infraestrutura, de recursos humanos, você vai causar um impacto, não sei em que percentual, mas vai causar um impacto em mensalidade. O governo tem um discurso, desde antes até da própria eleição, de inclusão de pessoas no ensino da educação superior. Não é possível, na minha opinião, não é possível que tenha se feito um programa desse, quer dizer, um decreto que venha excluir pessoas. Embora só por ele vai acabar acontecendo. Quer seja, vou pegar o curso de enfermagem, quando você tira a oferta do curso de enfermagem dos municípios que hoje ele está sendo ofertado à distância, coloca ele somente na oferta presencial, você excluiu 2.200 e poucos municípios da oferta de enfermagem. Por si só já houve uma exclusão. Como é que você vai fazer esse curso presencial agora ser acessível àqueles alunos que só podiam EAD? Então, tem que ter um pensamento em paralelo, e eu espero que tenha, nós não temos anúncio nenhum, de, por exemplo, tudo isso que o Ulisses falou, mas numa escala maior. Nós não tínhamos FIES nem para EAD, e hoje o semipresencial é um filho do EAD. Então, em tese, nós não temos também FIES para semipresencial. Não resolveria só levar o FIES para lá, porque a política do FIES hoje, como ela está implementada, ela também não consegue atrair tantos alunos. A gente está cheio de instituição que tem vaga sobrando e não tem aluno utilizando. Precisaria uma reformulação do FIES para voltar a ser acessível a mais pessoas, como já foi no passado, e ser colocado nessas modalidades semipresencial, por exemplo, para onde a maior parte dos cursos vai. Já do ponto de vista aqui do ensino presencial, o financiamento também precisa ser ampliado, porque se há uma forma hoje de acessar enfermagem, direito já era, odontologia, psicologia, e é bom que a gente faça essa divisão, porque todo mundo coloca no mesmo balaio, não é. Medicina, direito, psicologia, odontologia, nunca tiveram oferta EAD. Então não tem aluno, a gente não está falando de aluno, enfermagem tem. Estamos falando, o Luiz pode me ajudar, de um volume hoje de quase 100 mil alunos matriculados nesse curso de enfermagem EAD. Isso é muito significativo. E se você traz para cá, você tem que dar algum suporte. Então eu espero que, em paralelo a isso, já esteja sendo desenvolvida alguma política para poder equacionar isso. Senão, o efeito disso, o próprio governo vai ser muito ruim. É um efeito devastador. Isso na mão da oposição, uma mensagem dessa na mão da oposição, é devastador para o governo. E o governo, eu imagino que não vai querer sofrer isso em ano de eleição, que é o próximo ano, que é o ano que as coisas vão estar acontecendo. Tudo bem, temos 2 anos para implementar, mas já há uma circulação de informação, as instituições já vão se movimentar ao longo do ano, as que são mais sérias vão fazer adaptações, e a gente precisa imaginar que o governo tem. Então eu espero que tenha mesmo. Sem financiamento vai ser muito difícil manter o volume de ingressantes como está e o volume de matriculados. Professor Ulisses, diante dessa realidade hoje, qual seria o primeiro passo, na sua opinião, que as IAs devem tomar diante do marco regulatório sobre a EAD? Eu acho que tem que começar com uma reflexão interna, um olhar sobre seus processos formativos e, à luz desses novos princípios colocados tanto no decreto, nos referenciais de qualidade, nas portarias, né, tem um prazo aqui de transição, né, de 2 anos, que é um prazo importante justamente para que toda essa reflexão aconteça, para verificar assim, aonde que cabe o semipresencial, né, quando vai ser usada a estratégia das atividades síncronas mediadas, né, onde vai continuar o EAD, onde vai precisar ser exclusivamente o presencial, como é que nós vamos
reforçar ou, enfim, utilizar a estratégia dos polos, inserir os estudantes em outras atividades presenciais de extensão na comunidade, de estágio nos ambientes profissionais, ou da licenciatura na escola, né? Como é que todos esses locais e processos e formatos de oferta podem ser integrados à luz desses novos princípios, né? Esse é um momento de reflexão muito importante para as instituições. E ao longo desse período, né, o INEP já está implementando propostas de aperfeiçoamentos nos procedimentos e nos instrumentos de avaliação, né? Então, para deixar muito claro, porque hoje a gente fez aqui nesse evento do CPESP, eu fiz uma apresentação sobre mudanças nos instrumentos e no fluxo da avaliação em loco, propondo já que esse processo se inicie em 2026. Eu sei, todo mundo sabe que 2026 ainda estaremos dentro de um período de transição. Então não é que as exigências do novo marco já serão cobradas nesse momento, mas é para que o INEP possa começar a produzir mais evidências sobre o desenvolvimento desses processos formativos que sirvam muito no sentido de indução e de um resultado com um objetivo formativo, de fato, né, para que possa ser absorvido pelas próprias instituições, para ir medindo e avaliando ali o que está dando certo, que direção a gente pode mudar, né? Então, seja com visitas em loco, seja com ENAD aperfeiçoado, seja com processos de autoavaliação que a gente quer dar uma cara nova também, né, com orientações mais objetivas, mais diretas dos trabalhos das comissões próprias de avaliação, e, claro, outros indicadores calculados com essas fontes e outras bases de dados, acho que a gente vai ter um subsídio muito mais robusto para que as próprias instituições possam ir se ajustando nesse movimento de mudança. E os avanços tecnológicos, eles foram levados em consideração nessa mudança? Porque a gente está falando desse prazo de 2 anos, mas as coisas estão acontecendo tão rápidas, com tecnologia, com inteligência artificial. E aí, como é que fica? Apesar de você ter comentado que tem um prazo de transição, mas consequentemente vem aquela ansiedade de querer fazer logo, de aproveitar o que tem de melhor no mercado para poder resolver essa questão, né? Eu vou responder isso com uma reflexão voltada para o meu trabalho de avaliação, né? Eu acho que o uso da tecnologia na educação superior, ele adquiriu uma força e uma direção que é irreversível. Nós não estamos falando sobre voltar lá para trás e não usar nenhuma dessas tecnologias, esses métodos novos. Mas nós também precisamos de um sistema avaliativo que seja flexível o suficiente para acompanhar esse movimento, né? Então, porque assim, não adianta a gente reunir todas as melhores mentes do país, conversar com todas as instituições, fazer todos os testes como nós estamos querendo, definir o melhor instrumento avaliativo e ele permanecer o mesmo por 10 anos. É claro que isso não vai dar certo, né? Então, temos pensado, e eu acho que a ideia desse ciclo avaliativo dos sinais, que ele vai se retroalimentando, vai permitir uma visão de análise dos resultados e da direção do movimento das instituições de educação superior, para que a cada ciclo a gente possa também adaptar os instrumentos, atualizar os processos, né? E aí começar a dar resultados mais condizentes e mais atualizados com a tecnologia, com os processos de aprendizagem. Ô, Carol, eu queria até aproveitar essa chance, quando você faz essa pergunta, por isso, acho que depois a professora Fran pode também acrescentar, não há no decreto, nem nas portarias, restrição ao uso de nada. Não tem restrição a usar qualquer tipo de tecnologia em qualquer um dos formatos de oferta. O problema também é que você precisa saber aonde é que você pode usar as tecnologias. Não é porque elas existem que você pode usar em todo lugar fazendo qualquer coisa. E isso me parece que é muito mais uma restrição que existe entre compreensão do que é, do momento, do que precisa ser aplicado, do que propriamente se aquela inteligência artificial, se aquele robô, se aquele laboratório virtual pode ou não ser aplicado. Então, socorreu-lhes, mesmo que você não precise, essa é uma informação importante, porque fica parecendo, mas agora eu não posso mais usar nada porque não retroagiu nada sobre tecnologia. Pode usar tudo. Agora, cabe? Será que cabe? Porque a gente vê loucuras
nesse momento. Não quer dizer que daqui a um mês, daqui a um ano, não apareça uma tecnologia que para aquilo que não dá para fazer hoje, dê para fazer. Então, eu acho que eu queria contribuir. Se a professora for Exatamente. É verdade mais absoluta, né? Então, a gente vê assim, mas retroagiu. Não retroagiu. Eu sou engenheira de formação, né? Então, eu vou dizer para você com bastante tranquilidade que a carga horária de presencialidade hoje proposta, ela é bastante razoável para o desenvolvimento de habilidades necessárias para o engenheiro. Engenheiro civil mata gente, muitas, de uma vez só, inclusive, né? Então, eu acho, assim, se você olhar a DCN e for fazer realmente uma análise da DCN, o que precisava ser feito, o que não precisava ser feito, quais habilidades você precisava desenvolver, você vai chegar a um percentual de carga horária prática necessário. A gente consegue fazer tudo isso virtual, com laboratórios virtuais, são acessíveis de qualquer lugar? Hoje não. Então, a despeito da gente ter hoje pessoas excelentes que trabalham no mercado desenvolvendo laboratórios virtuais, inclusive em parceria com universidades dos Estados Unidos, e eu sou fã de laboratório virtual, sabe? Elas não alcançam toda a formação necessária e não alcançam também na enfermagem, não alcançam também em nenhuma das nossas carreiras. Então, apesar de não haver o veto, né, do uso dessas tecnologias, e não há e nunca houve, você precisa contar com o discernimento das pessoas que vão fazer a autoanálise, como bem disse o Ulisses, e verificar a adequação daquilo. Rapidamente, porque o nosso tempo é curto, eu vou lhes contar um caso Eu fui analisar um laboratório virtual de microscopia, né? Apesar de ser engenheira química, eu sou formada em engenharia química e formada em biotecnologia. Então, eu fui verificar um laboratório virtual de microscopia. Quando eu fui olhar esse laboratório, o que eu percebi primeiro? Que as habilidades manuais que o aluno precisa para manusear a micro e a macro, que são engrenagenzinhas que sobe e desce o microscópio, elas foram trocadas por um botãozinho que vai para a esquerda ou vai para a direita. Você não desenvolve competência do aluno no foco do microscópio fazendo isso. Porque o mais difícil no uso do microscópio é você aprender a focar a lente que está ali. Então, muitas vezes a gente vê isso, coisas que são mais lúdicas do que propriamente desenvolvem uma habilidade. Então, novamente, acho que veio sim muito a calhar para jogar luz sobre as DCNs que já existiam e não tem nenhum tipo de restrição ao uso de tecnologia, de forma alguma. Nunca houve. E tem mais uma coisa que também vai na mesma esteira, a confusão entre aquilo que é prática e aquilo que é demonstração. Porque as instituições passaram a usar práticas demonstrativas como se fossem práticas de ensino. Não são. Eu cheguei a ouvir uma coisa, também na esteira dos exemplos, né, num curso de gastronomia, que a pessoa disse o seguinte: quando eu critiquei o fato de você usar vídeos explicando como é que faz isso, como é que faz aquilo, e o aluno só assistia aquilo e pronto, e era essa a prática que tinha daquele. Eu ouvi o seguinte: mas se isso que o senhor está dizendo é uma verdade, como é que a Ana Maria Braga ensina no programa dela? Então, você veja o tamanho do desconhecimento. Olha onde vai a responsabilidade, né, muitas vezes, daquela pessoa que está construindo o currículo para alguém que vai se formar naquilo. É muito diferente o que você vê na televisão. Você pode até tentar refazer aquilo ou fazer aquilo em algum momento sozinho em sua casa. Diferente quando alguém está te ensinando tecnicamente a fazer aquilo e tem que sair. E você tem que fazer aquilo e refazer aquilo até você ver aquilo que você produziu. Até porque não está formando cozinheiro, está formando um gastrônomo, que são coisas diferentes. Né? Então é para ver, a pergunta foi boa porque dá para expandir essa informação. Certamente. Bom, a gente já está encaminhando aí para o final do nosso podcast, sempre muito riquíssimo aqui com os nossos convidados. A minha última pergunta, a gente explorou muito do lado público para o privado, agora eu quero explorar um pouco do privado para o público. Como que as instituições podem contribuir, né, na adequação dessas políticas públicas, nessa modalidade EAD? Nós estamos avançando nesse sentido? É possível fazer essa troca? Bom, posso começar? Bom, eu sou fã do INEP, né? Sou mesmo, sou fã de carteirinha do INEP. E a demonstração que hoje a gente tem, quando eu falo hoje, nós, enquanto instituições privadas, temos uma entrada maior, somos mais ouvidos, são os esforços feitos pelo INEP, e que não são diferentes das séries, né? Eu trabalho com ensino superior e com regulação há mais de 20 anos.
Então, de carteirinha, eu posso te dizer que nós estamos disponíveis, né? Nós temos pessoas que trabalham com diversas áreas, que estudam DCNs, que estudam avaliação, não é minha área de expertise, mas que estudam avaliação, que estudam o mercado, que estudam estratégias, que estão totalmente à disposição. Todas as vezes que formos chamados, vamos participar. Podem contar com a gente, que se a gente não estiver disponível, a gente vai atrás de um pesquisador nosso que possa participar. E é um elogio que precisa ser feito, né? A gente hoje tem, sim, uma participação maior, apesar, lógico, obviamente, da palavra final ser do governo, até porque ele é o responsável por aquela política pública. A gente tem, sim, entrada para discutir, para sugerir, para participar. E isso eu acho que vem evoluindo ao longo do tempo, sabe? Isso para a gente é muito importante. Porque às vezes eu costumo dizer assim, do lado de cada mesa, acontecem algumas coisas que talvez quem esteja pensando as políticas públicas e o futuro do país não tenha noção do que acontece. Então nós estamos à disposição, integralmente. Que ótimo, esse diálogo é tão importante para você chamar. Eu também vou no mesmo caminho. Inclusive eu tenho sempre uma lembrança muito, muito boa de quando, em algum momento, né, a gente viu a inclusão da conversa privada com o setor público. Porque eu também sou de muitos anos na regulação e há muito tempo a gente não podia sequer conversar com o poder público. Era difícil, inclusive, reuniões, quer seja no INEP, quer seja na antiga CESU, era muito difícil, não tinha esse diálogo. Esse diálogo foi ampliado e chegamos a um momento de troca maior. Eu, por exemplo, participei de uma comissão dos instrumentos atuais que estão em funcionamento. Fui da comissão que bolou esses instrumentos, né? E lá pude contribuir com aquilo que eu tinha. Mas fico pensando que uma contribuição que nunca ninguém pediu e que seria tão importante dar é assim, o dia que o INEP sentar com um grupo nosso, assim, de instituições privadas sérias, né, e falar assim, o que as instituições fazem para não fazer aquilo que está no instrumento? Porque o dia que isso for perguntado, né, eu acho que eles vão tomar conhecimento de tantas informações importantes para readequar os instrumentos, porque de fato eu vejo uma preocupação muito grande no INEP e também sou muito fã do trabalho, e do Ulisses especialmente, a gente sempre fala isso nos congressos, eu vejo uma preocupação muito grande de transformar aquilo que é a necessidade do país em instrumento de avaliação e depois pegar aquilo como dado e devolver ao país, né? Mas eu estou do outro lado e eu convivo com pessoas e eu sei como que o setor de alguma maneira funciona, então tem sempre aquele jeitinho, aquilo que faltou na norma, aquilo que dá para fazer, que talvez fossem as brechas também para uma reconstrução, para uma reanálise, e essa troca ser mais intensificada é sempre saudável. Nunca o poder público perderá a atuação por ouvir o privado, nunca. Ele sempre vai ter a última palavra, mas ele vai ter sempre mais subsídios. Toda vez que ele se afasta do privado, ele recebe mais críticas. Além de receber mais críticas, ele tem uma chance de errar muito maior e se desconectar, como a professora Fran falou, daquilo que é a realidade. Facilitar, inclusive, o processo não ser feito. Porque hoje a regulação, em alguns lugares, está muito especializada. Tem gente muito boa trabalhando nisso, né? Gente que entende disso. Ao mesmo tempo que tem instituições menores com muita dificuldade. Então, essa acoplagem entre o público e o privado sempre vai produzir coisa boa, sempre. Quer complementar, Ulisses? Quero. Eu acho que, primeiro que a sugestão do professor Paulo está diretamente registrada. Muito interessante. Segundo, acho que um parênteses também, nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular e eu não sei nem se esse último adjetivo particular ele é tão importante assim, porque ele representa, é um congresso de educação superior, que representa inclusive 80% das matrículas do país todo. Então não há diálogo e não há construção coletiva de políticas públicas ou construções democráticas de políticas públicas que não incluam o setor particular. Então isso é um princípio, né? Agora eu queria destacar alguns movimentos, né? Além de eventos que a gente tem ido para conversar com as instituições e tudo mais, e conversado com as associações, o INEP depende diretamente do trabalho da comunidade acadêmica para todos os seus processos avaliativos, né?
Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, aproximada, só para as provas do ENAD desse ano, a gente deve estar trabalhando com aproximadamente 800 professores do Brasil inteiro, nas nossas comissões, os elaboradores e revisores de item e tudo mais. Vocês já sabem também que a gente tem um banco de avaliadores que talvez seja o maior do mundo, né? E mesmo depois de recadastramentos, exclusões e recapacitações e tudo mais, ainda está lá próximo de 7.000 avaliadores, né? Então, o INEP está coordenando, mas na verdade está fazendo tudo isso de maneira muito articulada com todas as instituições, né? E aí, para fazer um convite, ou para reforçar um convite mais direto para trabalho conjunto, né, a gente vem fazendo essas propostas de reformulação dos instrumentos e do fluxo da avaliação em loco, né, e já está marcado, nós vamos encaminhar um convite oficialmente via EMEC, para todas as instituições, mas agora no dia 17 de junho nós vamos apresentar as propostas de objetos de avaliação para as áreas, para as dimensões transversais ali relacionadas à organização didático-pedagógica, infraestrutura, corpo docente, e também apresentar algumas propostas específicas para os cursos da área de educação, da área de saúde, da área de engenharias, e também alguns objetos extras para os cursos superiores de tecnologia. A ideia é fazer essa contextualização, depois disso abrir uma consulta pública, e a participação das instituições é fundamental. Eu preciso reforçar, essa consulta não será só uma formalidade, tá? A gente sabe que assim, a gente começou as propostas como estudos, mas partindo de comissões de avaliadores do nosso banco, e avaliadores do nosso banco tem uma vantagem de a gente não precisar fazer uma grande capacitação inicial sobre o que é a avaliação, mas em compensação tem um olhar enviesado, porque as pessoas estão acostumadas a fazer como sempre foi, né? Então, essa consulta pública é fundamental, e depois disso nós vamos consolidar uma versão e precisamos fazer testes. Isso nunca aconteceu, gente, isso é fundamental. Qualquer professor de qualquer disciplina sabe, que conheça o método científico, sabe que a gente precisa testar, né? E aí nós vamos precisar mais uma vez contar com a colaboração expressiva, quanto mais expressiva melhor, das instituições, para que a gente possa simular essas avaliações, os instrumentos, cada objeto que está ali, né, o tamanho das comissões, o prazo da visita, o funcionamento da avaliação dos polos, dos campos fora de sede e tudo mais, né? Então são muitas diferenças de funcionamento que estão sendo propostas, que a gente precisa ver como que funciona na prática. E aí eu tenho certeza que nós vamos poder contar sim com o apoio de todas as instituições. Eu tenho até receio de ter que fazer um corte na edição. Depois desse podcast, atenção, nosso editor. Mas será um momento também muito importante previsto para acontecer agora no segundo semestre desse ano. Muitíssimo obrigada, Ulisses. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. A gente sempre pede recomendações de livros, de podcasts, de filmes, qualquer produto, qualquer material que possa enriquecer ainda mais o tema do nosso debate. Professor Chanan, professora Fran, Ulisses, muitíssimo obrigada. Já deixo aqui o nosso agradecimento especial por essa participação, por essa disponibilidade e por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência aqui conosco, tá bom? Então, Chanan, qual é a sua recomendação? Minha recomendação teve, inclusive, alguns livros lançados aqui, né, sobre inteligência artificial, sobre gestão, da editora Edux 21, sou coautor de um dos livros, o livro relacionado ao protagonismo feminino, também do Edux 21, está aqui, são coisas importantes porque falam de gestão da educação superior, num grau diferente do que a gente está acostumado a lidar, né? A gente que está realmente envolvido com isso, então eu recomendo isso. E recomendo meu livro também, que vai sair na 3ª edição, o livro que fala a evolução da educação superior brasileira, que pega os dados do INEP e comenta numa lógica de mercado. Também eu recomendo isso. E é isso, acho que estamos falando de gestão, estamos falando de educação superior, o que tem de mais moderno aqui, hoje, aqui no Congresso, é o lançamento desses livros, estou recomendando. Excelente, obrigada, professor. O livro que o professor Paulo citou, que são várias autoras e alguns autores, né, fala especificamente da atuação da mulher na educação brasileira. Tem um capítulo sobre a regulação,
né, as mulheres na regulação, inclusive fundamentado por uma pesquisa que nós conduzimos com a ajuda de alguns procuradores institucionais do Brasil. Tem bastante dados ali interessantes sobre a participação feminina. E também a tese de mestrado do professor Paulo, que é focada na avaliação do ensino superior baseado nos sinais, que também é uma tese bastante interessante para quem quer conhecer um pouco de onde viemos, para onde estamos indo e o que estava acontecendo naquele momento quando ele defendeu a tese. Mas o livro, sem dúvida, é a nossa dica de hoje. Excelente, obrigada, professora. Ulisses, vamos encerrar com chave de ouro. Vamos, eu queria fazer uma recomendação de um livro que eu estou lendo agora, que é do professor Dilvo Ristoff. Saudoso amigo. Que acho que todos conhecem, mas que com ele. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que esteve à frente da Diretoria de Avaliação da Educação Superior do INEP, na época era de Estatísticas e de Avaliação, né, no momento da implementação dos sinais lá em 2004. Né, e aí o livro se chama Revisitando os Sinais, né, publicado agora no final do ano passado. Aqui traz reflexões sobre o que foi a concepção e como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo e caminhos para aperfeiçoamentos, que eu acho que é justamente o que a gente está fazendo agora, dando esse olhar, né? Assim, olha, foram 21 anos de aprendizado, né? De resultados de avaliação, de processos, de fluxos, e como é que a gente pode, então, adaptar todo esse trabalho para que os sinais continuem sendo capazes de absorver as características, os atributos, as condições de funcionamento das nossas instituições como um mecanismo de indução da qualidade da formação no Brasil. Bastante bagagem, né? De 2004 para cá, já passou bastante tempo. É isso, obrigada mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado, a gente tem outras gravações aqui do nosso podcast Por Falar em Educação, diretamente do 17º CEBESP. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.